dando continuidade aos assuntos, né? Tirando a parte de ontem, né? Que foi a revolução da vacina, né? Inclusive está aí descrito no meu vídeo, enfim. Mas, enfim, hoje eu estou de óculos e ainda não tomei o remédio de dormir. Mas eu fiquei muito animado ontem, muito mesmo, muito animado com essa história da vacina, uma vez por mês e tal. Mas vamos lá, o que eu quero falar hoje com vocês, dando continuidade aos assuntos pertinentes, né? Vou até pegar uma caneta aqui e marcar. A gente tem aqui, que eu vou falar hoje, dos transtornos. E depois eu vou falar dos sintomas. Depois da redescoberta bem, acho que são esses 3 assuntos que estão atrasados, fora os que as pessoas me perguntam ali. Mas vamos lá, certo? Deixa eu posicionar aqui direitinho. Comigo que não tem muito, não tem corte, não tem nada não. Errou, tá? Mas vamos lá. Essa matéria é uma matéria de uma revista científica, certo? E eu postei no Face hoje, né? E eu tive alguns relatos de pessoas, certo? De pessoas que vivem com HIV, ou de seus companheiros ou companheiras, enfim, que disseram, olha, isso aconteceu, né? E aí eu vou ler um pouco aqui, a matéria é um pouco grande, né? Mas eu vou ler só um pouquinho aqui e depois no final dou a fonte e tudo, enfim. Vamos lá. Transtornos psiquiátricos em pacientes portadores de HIV e AIDS. Desde o seu reconhecimento no início dos anos 80, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, se disseminou no mundo e se tornou um dos maiores desafios de saúde pública das 3 últimas décadas. O HIV/AIDS, né, HIV e AIDS, tem se tornado objetivo, né, um objetivo muito interessante por parte dos psiquiatras e psicólogos e outros profissionais da área de saúde, essencialmente por 2 razões. O troponismo do HIV pelo sistema nervoso central, SNC, e o impacto psicológico do diagnóstico, certo? E da evolução da infecção nos indivíduos ou indivíduas afetados. Diante disso, desenvolveram 2 grandes áreas de interesse. A primeira situa nos limites da psiquiatria e da neurologia, certo? E tem um foco de interesse as consequências clínicas da ação do vírus HIV e de patologias associadas ao cérebro. A segunda situa-se nos limites entre a psiquiatria, a psicologia, as ciências sociais e estuda as reações psicológicas, né, e as complicações psiquiátricas da infecção e as repercussões sociais. Bem, essa parte do sistema nervoso central eu até já fiz um artigo sobre isso, mas eu vou ler aqui o restante. Vamos lá. Ao lado do sistema linfóide, o sistema nervoso central, certo? O sistema linfóide, que é onde ficam os linfócitos, né? Que é o sistema linfático.
enfim, que é responsável por toda a defesa do nosso organismo, né, do nosso corpo humano. Eu acho que o primeiro vídeo falando sobre como funciona a infecção, né, está descrito lá o sistema linfático e tal. Mas vamos lá. Do lado do sistema linfóide ou linfático, certo? O sistema nervoso central, SNC, é um importante alvo para o HIV. O vírus tem sido frequentemente detectado no líquido cefalorraquiano. Perdão, errei. Cefalorraquidiano. Isso mesmo. Cefalorraquidiano. Ou LRC. Eu estudei isso muito na faculdade. E nos tecidos do cérebro. Desde o início da infecção, toda a sua evolução, independente de apresentar sintomas neurológicos. E aí, dessa parte eu já falei no passado, acho que no Maranhão, né? Uma palestra no Maranhão, isso mesmo. O vírus infecta e se replica dos macrófagos, nas microglias, certo? E nas células da glia, certo? São células que ficam, elas dão suporte ao neurônio, as células da glia. Mas está principalmente livre e presente no líquido LCR, o líquido cefalorraquidiano. Então, nessa questão é mais ou menos assim. Nós sabemos que os retrovirais eles agem quase em 100%, certo? Na corrente sanguínea, certo? Ele não consegue entrar dentro da célula. Então, ao se tratar de cérebro, no meu entendimento, certo? Quando o vírus começa a infectar as células da glia, que auxilia o neurônio pela uma parte que se chama baía de mielina, né? Enfim, que é onde passa as sinapses. E aí, quando ocorre, por exemplo, manifestações de pessoas que não fazem uso do coquetel, certo? Ou dos retrovirais, e aí, no estado já de AIDS, essa pessoa ela vai ter a chamada demência por HIV, né? Ou demência por AIDS, né? Teve uma determinada pessoa em Pernambuco, né, que tinha problemas de aceitação à medicação, e essa pessoa já falecida, né, ela tinha este diagnóstico já de, podemos dizer assim, oh meu Deus, agora faltou as palavras, de... eu esqueci. Justamente isso. Mas enfim. Da demência por HIV, né? Eu me lembro que eu mandei uns vídeos para ela, tudo, né, de incentivo, né? Mas simplesmente ela esqueci. Né? E eu, pessoalmente, eu fico eu fico muito tocado com essas coisas e com pessoas que eu não conheço, né, e que eu possa ajudar. Para mim, isso enfim, se eu for contar as histórias, são tantas e tantas e tantas histórias, mas eu vamos botar em um intervalo comercial, né? Vamos tá, que o tio tá chamando aí e já já eu volto, gente. Tá bom? Bem, gente, depois desse, vamos dizer assim, este pequeno intervalo comercial com o tio Manazinho, pra gente rir um pouco, né?
Que manezinho existe, viu, gente? Eu vou me ater aqui a terminar de ler. Né? Vamos lá. Mas vamos lá, me desculpem. Né? Então eu tinha parado no. Tá. Então, as manifestações neurológicas, certo? Acometem a 40 a 70% dos pacientes portadores, ou, vamos botar assim, portadores de HIV no curso da sua infecção. Entre os transtornos psiquiátricos, né, mais comuns são observados em indivíduos HIV positivos a depressão, que é muito provavelmente e prevalente ligado por estar associado aos estigmas da doença, efeitos diretos e indiretos do vírus ou infecções oportunistas no sistema nervoso central, o SNC. Além do desencadeamento, certo? Podemos dizer assim, de episódios depressivos em populações vulneráveis, como o uso de drogas, certo? Injetáveis e homossexuais, certo? Nessa questão de drogas injetáveis, isso me lembra bem a questão da redução de danos, né? E para nós vermos como é importante a questão da redução de danos no universo das populações vulneráveis. Dando continuidade. As manifestações neurológicas, certo, mais comuns ligadas diretamente ao HIV são transtorno cognitivo, certo? E motor, certo? Com a demência associada ao HIV. No Brasil, as doenças mais correlacionadas ao sistema nervoso central, certo? São as mais comuns, a neurotoxoplasmose, certo? A meningite tubércula, ou tuberculose, meningite tuberculose, tá? A neurocriptocose, enfim. Também são importantes as causas dos danos, certo? Peraí que tem alguém falando comigo aqui. Deixa eu fechar aqui. Eu já te mando o vídeo, eu só vou concluir, tá? Onde eu parei, meu Deus? Certo. Portanto, o correto diagnóstico, certo, dessas doenças e que o mais precoce delas, as condições e a pronta intervenção terapêutica se faz necessária e importante neste momento, para que se evite sequelas ou tente minimizar sequelas e complicações neuropsiquiátricas. É grande a importância, como é que eu vou quantificar isso? É de grande importância, certo? Que nós possamos olhar para este lado de pacientes com danos cognitivos, certo? Uma vez que afetam a qualidade de vida deles, a função laborativa, a aderência à própria terapia, certo? Entre outras coisas. Dano cognitivo é associado, certo, com um aumento do risco da mortalidade,
o aumento também de, perdão, gente, de desenvolver demências e as altas taxas de desemprego. A parte social, né? Vamos lá, dando continuidade. Outra pessoa falando comigo aqui. Deixa eu minimizar aqui. O HIV atravessa a barreira hemoncefálica através dos macrófagos infectados, certo? E aí no cérebro, o vírus infecta as células gliais ou células da glia, certo? Que de última instância elas secretam neurotoxinas que levam à morte ou dano neural, né? Como eu já tinha dito antes, as células da glia, elas auxiliam o neurônio. Então, como nesse caso, elas infectam, elas secretam neurotoxinas e aí levam à morte dos neurônios, né? A extensão deste dano está ligada ao déficit neurológico clínico, certo? Isso mesmo. É isso mesmo. Ao déficit neurológico clínico. Bem, exames de necropsia em pacientes de HIV positivo, eu pensei um pouco porque eu não ia falar isso, né? Mas por isso que eu repeti, mas enfim, vamos lá. Exames de necropsia em pacientes de HIV positivos, certo? Mostram a presença do vírus, certo? Em estruturas corticais e subcorticais, como nos lóbulos frontais, certo? Nos lóbulos frontais, na substância branca subcortical e nos núcleos da base. Mecanismo que leva ao dano cognitivo ainda não são totalmente conhecidos por esses estudos e nem pela ciência. Mas as neurotoxinas liberadas pela microglia e macrófagos, certo? Perivinculares, macrófagos perivinculares, causam a liberação de citocinas e quimiocinas que levam à modificação, certo, da arquitetura sináptica, isso mesmo, sináptica do córtex. A apoptose ou morte celular, certo, é um mecanismo mais comum que leva à perda da célula. Quando a célula, e aí eu sei que muita gente possa não ter entendido essa parte, mas em resumo, como o vírus ele está presente ali nos macrófagos e na microglia, certo? Na microglia ela auxilia ao neurônio, certo? Principalmente na questão das sinapses. E aí os macrófagos e as microglias, enfim, soltam neurotoxinas e tal, e aí para as células, no caso dos neurônios, a apoptose, que é a morte programada da célula, ela virá acontecer, né? E aí é por isso que está certo que a apoptose, ou morte da célula, ela é programada, mas quando ocorre, geralmente isso, ou ela é fagocitada, né? Ou ela acontece a própria morte, né, dela. Bem, em resumo, se fagocitada como é que eu vou dizer? Comida, né? Ela é comida. E aí, por exemplo, um assunto que não tem nada a ver com isso aqui que nós estamos falando, certo? Que é a questão do câncer, por exemplo, certo? O câncer, as células,
por algum momento, elas ficam meio piradas e começam a se multiplicar, e aí muitos quimioterápicos ou muitos remédios, certo? Eles tentam fazer com que essas células, que a parte da apoptose, a morte programada, elas sejam ativadas e essa célula que está doida, podemos dizer assim, ela morra. Voltando aqui ao assunto, certo? Bem, eu vou dar outro intervalo, que o Manezinho está chegando aí, tá? Que eu vou tomar água agora. Né? Tá bom, gente? Beijo. Vamos lá, gente, dando continuidade, certo? Vocês tem o Manezinho na fita, né? Mas quando o vídeo é muito longo, ou então o assunto é meio complicado, e aí para o assunto ficar um pouco mais leve e tal, enfim, geralmente eu não costumo colocar. Mas antes eu quero mandar um cheiro aqui para Marcel e Morgana, certo? Para Regina Bueno. Quero mandar um olá, que ele está falando comigo agora. E é a terceira vez que eu estou interrompendo o vídeo, certo? Para José Fernando, que está falando comigo agora, e eu disse que estava gravando para o YouTube. E quero mandar um cheiro para você, que eu disse que ia mandar o vídeo, tá? Não vou dizer quem é. Mas vamos lá. Deixa eu... algumas palavras podem ser até difíceis mesmo, mas, enfim, ocorre, né? Vamos lá. O HIV, ele entra no sistema nervoso central, invade as células e produz lesões em todo o tecido neural, derivando certos comprometimentos cognitivos. É descrito a perca neural, certo? Sobre todo o córtex frontal, atrofia cerebral e aí são algumas palavras que eu não estou conseguindo falar. Então aí eu vou tentar explicar com essa caneta aqui, certo? Existe a bainha de mielina. Bainha de mielina, aqui fica o neurônio, certo? Aqui fica o neurônio. Não vou dar corte para mostrar isso, mas enfim, aqui fica o neurônio. E aqui fica a bainha de mielina, onde o impulso elétrico ele é saltatório, certo? Ele vai saltando de bainha de mielina para bainha de mielina até chegar, certo, ao ponto de fazer a sinapse com outro neurônio, certo? A palavra que eu não estou conseguindo falar é justamente a parte de mielinização. No caso, este neurônio aqui está com toda a sua bainha não comprometida. O neurônio que está com sua bainha comprometida, ele está... e aí eu vou ter que falar a palavra, certo? Cadê? Desmilinização. Isso é um processo. Desmilinização. Desmilinização. Certo? Dando aspas aqui, por exemplo, a perca de bainha de mielina, certo? Ou desmilinização, ela é responsável por uma doença que atinge, enfim, diversas pessoas, que é o mal de Alzheimer, né? Que é justamente isso. É a perca gradativa da bainha de mielina, onde o impulso ele não é mais saltatório, certo? Então daí, porque vamos pensar assim, aqui o neurônio, é mais rápido o impulso ser linear ou é mais rápido o impulso saltar? Logicamente que é mais rápido o impulso saltar. Então, essa parte de perca de mielina, né, da bainha, ela está relacionada diretamente ao mal de Alzheimer e nesse sentido aqui, ela está relacionada também à demência causada pelo HIV, pelas citotoxinas que vão causando a morte das células e também a perca de bainha de mielina. Vamos colocar assim, certo? A perca de bainha de mielina.
dando continuidade, certo? Então, a atrofia cerebral, a perca de bainha de mielina, certo? E também tudo isso ocorre fundamentalmente, certo? Nas zonas periventriculares, certo? No corpo caloso, certo? Na cápsula interna e na comissura anterior e posterior ao trato óptico. Bem, o HIV pode permanecer, certo? Lentamente no sistema nervoso central durante muitos e muitos anos, certo? A sua mera presença pode levar a déficits sutis no funcionamento cognitivo. Entretanto, estes déficits não são achados em todos os pacientes, certo? O fato é que levou alguns autores a proporem que ativadores periféricos possam estar envolvidos, certo, na fisiopatologia, certo, dos déficits. Por fim, certo, do ponto de vista clínico, a detecção e o tratamento adequado da depressão, porém, inclusive, alterar o prognóstico do paciente, certo? Determina um paciente deprimido que tende a não aderir ao tratamento, a não tomar as medicações prescritas e a não acatar as orientações médicas, além de apresentar risco aumentado de suicídio. As conclusões, né, desse estudo, tá? Deixa eu botar aqui a página. Concluindo, certo? Calma que eu já falo com você. Apesar de haver frequentemente sintomas psiquiátricos, certo? Deixa eu girar um pouquinho aqui. Psiquiátricos e principalmente depressão em pacientes portadores de HIV, é difícil identificar-se quando colocado nas mesmas condições de pacientes soronegativos. Entretanto, é possível afirmar na presença, certo, de estudos psiquiátricos, o diagnóstico, que o diagnóstico e o tratamento precoce interferem na evolução da infecção pelo HIV, uma vez que altera desde a adesão ao paciente, do paciente ao tratamento, até na sua condição física, certo? Essa matéria, ela está publicada na revista Psiquiatria Online Brasil, certo? E aí eu publiquei no meu Facebook, como eu disse a vocês no início, e veio muitos relatos. Eu citei 2 ou 3, mas foi mais, de pessoas que ou conviveram, certo, com pessoas que vivem com HIV, ou das próprias pessoas que vivem com HIV. E aí eu decidi ler, né, dando algumas explicações até para que, enfim, todos possam entender. Tá bom, gente? Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam, certo? Bem, o que eu posso desejar a todos é um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite, um bom descanso para todo mundo. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal do YouTube, dê um like, certo? Qualquer coisa pode me procurar nas redes sociais. Adriano Passarella, tá bom? No YouTube, no Facebook, no Instagram, na página, enfim. Estamos aí para ajudar todo mundo, tá bom? Cheiro para tu, para vocês, enfim. Beijo, gente.